Olá, meu nome é João Vitor da Silva Batista, eu sou orientado pelo professor Dr. Giovanni Lemos de Mello e vou apresentar o meu seminário de iniciação científica que tem por título A Viabilidade Econômica da Produção de Garopa Verdadeira em Viveiros Estuarinos no Sul do Brasil. 17% do consumo de proteína animal em 2018 ela foi oriunda de pescado. E a aquicultura ela produziu 82,1 milhões de toneladas. A piscicultura ela produziu 54,3 milhões de toneladas. Apenas 13,5% da produção é oriunda da piscicultura marinha. O salmão do Atlântico ele ficou responsável por 2,4 milhões de toneladas dos 7,3 milhões de toneladas que a piscicultura marinha produziu, e o milkfish ficou responsável por 1,3 milhões de toneladas. Falando da espécie-alvo, a garopa verdadeira, ela tem por características um ciclo de vida longo, ela é hermafrodita e desova agregada. Se encontra na lista vermelha de espécies vulneráveis. E conseguir fazer o cultivo de uma espécie assim seria bom até para preservar a espécie. O objetivo foi avaliar a viabilidade econômica da produção de garopa verdadeira, Epinophelos marginatus, em viveiros estuarinos no sul do Brasil. Para fazer o estudo, uma fazenda comercial de produção de camarões marinhos, que fica em Laguna, Santa Catarina, e que atualmente ela aceita negociações para arrendamento, aluguel ou venda. Para fazer o estudo foi optado pelo aluguel. O planejamento produtivo. Os berçários para fase 1. Os berçários 1 e 2, que era para a fase 1 do sistema, que foi feito um sistema trifásico. Para a fase 2 foi escolhido um viveiro 1. Para a fase 3, os viveiros 3 e 4. E o viveiro 2 ficou destinado para reservatório de água salgada. Aqui são os dados zootécnicos do planejamento produtivo. A área de produção, de vendas estocados nos berçários, que seria 191 mil, com uma taxa de sobrevivência de 87,54%, o número de peixes esperados no final, 167.206. Quantos seriam estocados na primeira fase, produção total, que são alguns dados. A alimentação seria, como foi falado, vai ser um sistema trifásico. Então, na primeira fase, recebe 4 alimentações diárias. A taxa de alimentação diária, a porcentagem vai diminuindo conforme vai ganhando peso. Quando passa para a segunda fase, o número de refeições diárias diminui para 3. E assim que passa para a fase final, para a fase 3, o número de alimentações por dia passa para 2. Alguns indicadores de rentabilidade, segundo Martin et al. É a receita bruta, o lucro operacional, a margem bruta e o índice de lucratividade. O análise do investimento é um fluxo de caixa de 10 anos. O valor presente líquido, taxa interna de retorno e período de retorno de capital vão ser avaliados. E a taxa mínima de atratividade é de 8%. Índice de indicadores de rentabilidade. Vendendo a R$ 60,00 o quilo, um custo operacional efetivo de R$ 38,92 o quilo, custo total operacional total 42,57. Aqui alguns dados, vai falando. O que mais interessa para a gente é a taxa interna de retorno, que é 19,28%. E o retorno capital seria em torno de 4 anos, para ter um retorno levando em consideração esse lucro operacional de 1.748.000, uma receita bruta de 6 milhões, um índice de lucratividade de 29,05%. Bom, tem poucos estudos, mas os que tem, a taxa interna de retorno para Peripatinga é de 8 a 27%, printado de 7 a 27%, a tilápia é 57%, o da garopa está entre 15% e 36%. Então o que a gente obteve foi 19%, está dentro da faixa.
Continuando nas análises de sensibilidade, a taxa interna de retorno como indicador econômico, o que pode ser responsável por essas variações é o preço dos juvenis, que é caro, porque se tem pouco produção ou quase nada de produção. O preço da ração, que também é muito caro para animais carnívoros marinhos, e o preço da venda. A ração tendo a R$16, tendo uma taxa de retorno interno, taxa interna de retorno de 3,48%. A ração, se fosse a R$6, a taxa interna de retorno seria 46,99%. Um aumento significativo de R$83,43 mil. Juvenis a R$10 comprado, a taxa interna de retorno é de 8,55%. Se fosse comprado juvenis a R$4, a taxa interna de retorno subiria para 43,89%. O preço de venda a R$55, a taxa interna de retorno é 8%. A queda nos preços ela é pouco provável, segundo o Chancellor desde 2018. O preço de venda a R$70, a taxa interna de retorno seria para 38,63%. O cultivo da garoupa ela é economicamente viável, tem um alto custo de operação, grandes variações nos preços, como ração e custo dos alevinos. É uma alternativa para quem tem problema com a carcinicultura e alternativa ao surgimento da piscicultura marinha no Brasil, que ainda é muito pouco explorado. Então, a reeducação de fazendas para engorde de garoupa verdadeira é viável tecnicamente e economicamente. Investido significativamente alto, é um custo alto para se investir, e a entrada do fluxo de caixa a partir do 18º mês. A produção de garoupas em sistema trifásico é viável, considerando que o preço de vendas praticadas atualmente, o preço que se vende hoje. A taxa interna de retorno ela não é muito atrativa, mas se conseguisse diminuir o custo de ração e o custo de compra dos alevinos, a taxa interna de retorno seria muito mais atrativa. É isso aí, obrigado.